Vamos dar uma olhadinha lá na matéria do Jornal Nacional, que aí eu quero ir comentando algumas coisas para falar mais coisas a respeito. Em Minas Gerais, uma sugestão feita por uma estudante de 11 anos ao professor dela levou a uma inovação publicada numa revista especializada de matemática. Raiz quadrada. A matéria quebra a cabeça de muito aluno. O que vai ser a raiz quadrada de 36? Vai ser eu buscar um número que quando eu fizer ele vezes ele ao quadrado, o resultado vai dar 36. Então a raiz quadrada vai ser quanto? 6. Mas a Júlia, aos 11 anos, descobriu um jeito de calcular raiz quadrada sem ficar fazendo um monte de tentativa. Raiz quadrada de 144, por exemplo. Ela começou multiplicando dois números, 10 vezes 10, para tentar chegar perto. Chegou em 100. Então veio o método da Júlia. Ela somou o número que usou na multiplicação, o 10, e o número seguinte, 11, à conta. 100 mais 10 mais 11, deu 121. Repetiu o processo. Somou o último número usado, 11, e o seguinte, 12. Pronto, 144. Então, a raiz quadrada de 144 é este último número adicionado aí, o 12. A amiga Lara mal acreditou. No começo eu não estava entendendo nada, mas depois que ela me contou, eu achei que ela é muito genial. Era algo completamente diferente do tradicional e fantástico. Não é utilizado pelos estudantes, não é ensinado nas escolas, não é ensinado nas faculdades. E foi uma forma diferente de resolver o problema. Estou orgulhosa por ter pensado nisso e pelo Fred ter me escutado. A partir da ideia da Cara, tem uma coisa legal aqui nessa fala, né? Que ela diz que achou legal ter conseguido fazer e o Fred ter me escutado. Poxa, acho que muitas outras vezes isso pode já ter acontecido em muitas outras escolas, muitos outros lugares, não só no Brasil, mas em qualquer lugar, né? De o aluno ter uma ideia criativa, ter uma sugestão, ter uma coisa, e nem sempre o professor consegue voltar essa atenção para a sugestão do aluno, né? Então, além do claro, parabéns à Júlia, né, pela criatividade dela, parabéns ao Fred por ter escutado ela, né? Júlia, o professor Fred, criou essa fórmula aqui enorme, que foi parar numa das revistas científicas de matemática mais importantes do Brasil. E assim, agora, tem mais um jeito de calcular raiz quadrada, o que, para muitos estudantes, facilita bem as contas. Você entendeu a fórmula, por exemplo, dá para fazer muito mais rápido do que você ir só vai testando os números. Na revista científica está lá a fórmula do professor Fred e o nome da menina de 11 anos que enxergou. Aqui tem uma outra coisa que eu queria falar. Eu fui procurar a edição dessa revista, né? É a edição mais recente da RPM, só que ela não está disponível na íntegra, né? Só algumas poucas páginas ficam disponíveis para visualização no site. Então, como eu sou professor de uma instituição federal, eu procurei no portal, para quem conhece, né? Existe o portal de periódicos da CAPES. Fui ver se a RPM estava lá para eu poder ter acesso pela minha instituição. Também não está no portal da CAPES, também não está no portal Cielo. Ou eu procurei errado, se eu fiz alguma besteira, vocês me digam aí, mas eu procurei e não encontrei. Então, poxa, chato, né? A divulgação fica meio comprometida por conta dessa restrição, né? Mas aí o que eu fiz? Eu vi o nome do professor, né? Aí fui procurar outras formas de encontrar esse conteúdo sem ser pelos meios diretos, ou da RPM, ou da CAPES, não sei o quê. O que eu acabei encontrando foi o canal do YouTube desse professor. Tá? Na verdade, ele criou o canal só para explicar essa epopeia aí da fórmula da Júlia. Tá? Olha só, vamos ver os vídeos aqui do canal dele. O primeiro, que a foto, né, do perfil é ele com a aluna, né? Já é bem legal, né? Mostrando que ele só conduziu a coisa, mas quem começou a brincadeira foi a menina, né? Ela merece, obviamente, o crédito. Tanto merece o crédito, que não sei se vocês perceberam, mas ele batizou
esse método de a regressão de Julia, né? Ele é o autor, né? Porque ele elaborou muita coisa, que é o que eu quero tratar aqui, que não fala nessa matéria. Também não fala muito especificamente como seria uma generalização desse procedimento para números quaisquer, né? Números maiores, como que a gente poderia colocar uma fórmula para chegar nesse resultado, né? Ali na matéria até mostra lá no quadro que tem umas letras lá, umas fórmulas, mas a gente precisa entender um pouquinho como que chega lá, tá? Aqui no canal do YouTube dele tem vídeos, ó, o mais antigo tem 1 mês, tá? Então é de fato, quando ele escrevendo o artigo, né, foi desenvolvendo as ideias para submeter para a RPM e publicou aqui, tá? E aí são vídeos curtos aqui, 3 minutos, 2 minutos, tá? E também tem outros idiomas, ele colocou em inglês, colocou em espanhol, bem legal, né? Querendo divulgar aí a ideia da Júlia e, claro, o trabalho dele também tem super mérito também, né? Só que aqui ele tem as explicações de como aplicar a fórmula, mas não de como chegar na fórmula. E é isso que eu queria tratar aqui nessa outra parte. Enxergou tudo isso. Por mais que hoje essa fórmula, né, sirva apenas, né, entre aspas, para o cálculo de raízes quadradas, isso pode sim, no futuro, talvez próximo, desencadear, né, o estudo de uma teoria mais avançada e possivelmente, né, trazer avanços aí não somente para a matemática, mas para a comunidade científica como um todo. Para a Júlia e para os colegas, uma experiência estimulante sobre a matéria. Eu fiquei surpreso, porque eu nunca ia pensar uma coisa desse tipo. Um cálculo assim profundo que não iria passar em nenhum momento pela minha cabeça. Para mim antes eram só regras que você tinha que seguir. Aí depois que eu inventei ficou como se fossem regras que você tinha que seguir, mas que você podia criar novas. Para o professor ficou ali. Cara, aqui tem uma grande moral da história, né? De fato, tá muito errado quem tem a concepção de que matemática é um conjunto de procedimentos, tá? E assim, a pessoa provavelmente tem motivo para ter essa impressão, que provavelmente foi ensinado dessa forma, né? A pessoa que tem essa concepção aprendeu matemática assim, um conjunto de procedimentos. Ah, como que tira a raiz quadrada? Ah, faz a decomposição em fatores primos e aí papapá. Como que faz a soma dos termos de uma progressão aritmética? Ah, a fórmula é essa. Como que isso resolve a equação de segundo grau? Ah, a fórmula é essa, faz assim. Mas por quê? Por que é assim? Esses procedimentos não é ensinar matemática. Não é, na verdade, nem uma coisa nem outra. Não é ensinar e também não é matemática. Matemática precisa ser querer saber o porquê das coisas. É exercitar o raciocínio lógico-dedutivo que está ali e que quase sempre passa quilômetros das salas de aula, né? Então, esse é um grande problema. Mais importante do que o conteúdo de matemática é como que a gente acessa ele, como que a gente trabalha com ele. E é isso, é fazer matemática. Isso que a Júlia falou tá perfeito. Então, antes eu só fazia, só repetia, né? Mas a partir do momento que ela começou a fazer matemática, aí é outra história. Além do que, tudo bem, ela teve essa ideia. Ah, deu certo aqui com o 144, deu certo com outro caso lá, sei lá, qualquer. Mas, uma vez que você prova aquilo, você não depende mais da opinião de ninguém, tá? Então, não depende da aprovação lá na RPM para saber que essa ideia da Júlia estava correta. Bastava seguir os passos lógicos, entendendo que tem a ver lá com o produto notável, tá? Ou a fórmula aqui do professor, do Frederico, a gente vai ver que também não depende da aprovação dos pares, dos colegas, do periódico, da revista, de qualquer coisa, para ver que aquele procedimento está correto. Basta... Então, assim, você com matemática, você é o senhor do seu conhecimento. Não existe uma outra corrente que vai discordar da Júlia. Não existe. Só se for uma outra matemática alienígena. Mas essa matemática que a gente tem, baseado nessas bases lógicas que a gente tem, tá? Basta isso para a Júlia ter certeza de que o procedimento que ela criou está corretíssimo.
De que esta troca na sala de aula com os alunos é uma conta que fecha redondinha. Não é mais uma coisa aqui, essa troca na sala de aula. Então, de fato, muitas vezes, que volta a aquele comentário da Júlia que o Fred me ouviu. É esse o lance, né? Então, a gente está ensinando, tem que ter a via de mão dupla. Claro que cada um tem um papel a cumprir em sala, né? O professor é que estudou aquilo por 200 anos na vida, é que vai ter algo preparado com a intencionalidade de ensinar lá para a turma, tá? Mas isso não pode ser uma via de mão única. Tem que também ter uma via aberta para que o aluno consiga informar o professor o que ele entendeu, o que ele não entendeu, as ideias novas que ele tem, tudo isso, que aí sim, aí você tem uma troca de informações. Não é só algo legal, não é só algo bonito, é algo simples e genial. É uma ideia que te traz novos caminhos e novas possibilidades. Muito bem, então vamos ver como é que a gente chega naquela fórmula que o professor publicou na revista.